O orador esteve aqui a falar e esta é uma pergunta que eu sempre me faço. Mas se o deputado está ali na Assembleia da República a representar um ciclo eleitoral, como é que esse deputado está a residir na cidade capital? Como é que esse deputado vai buscar as vivências do povo do seu ciclo eleitoral? E depois o orador dizia, o deputado depois sai para ir fazer o trabalho, qual é a legitimidade desse trabalho? Eu acho que isso não deveria ser a pergunta de base. A pergunta de base deveria ser esta. Eu, Marisa, estou a representar o ciclo eleitoral da Zambésia, mas, no entanto, estou a residir na capital. Como é que eu vou saber as necessidades do meu povo? A outra pergunta, eu não iria trazer aqui em forma de pergunta, que tem a ver mesmo com esta questão de soberania residir no povo. Eu me atrevo a dizer que a soberania não reside no povo em Moçambique. A soberania simplesmente reside no povo, lá naquele livro que é a Constituição. Porque se a soberania residisse no povo verdadeiramente, nós teríamos na Constituição o impeachment. Não colocaram na Constituição o impeachment de forma propositada, porque sabiam muito bem, se nós colocássemos o impeachment na Constituição, obviamente o povo seria mesmo soberano. O povo iria decidir que em menos de um mês, aquela pessoa que nós elegemos e que não está a governar muito bem, então sai. Simplesmente a soberania está na Constituição, não está no povo. Mas a minha pergunta de fundo é esta: se o deputado está a representar o ciclo eleitoral da Zambésia, por que é que esse indivíduo está a residir na cidade capital? De onde é que vai buscar a matéria de que o povo, que caminha mais de 50 quilômetros, para ir encontrar um poço e consumir esta água junto com os animais? Quem é que vai lhe dar essa informação? Como é que esse indivíduo terá o resultado da sua pesquisa? E obrigada. Bom dia, aqui Isaltino Matias. As minhas questões podem ser um pouco constrangedoras, até porque nós queremos resultados concretos para o país. Não basta só o partido falar bonito, porque uma das questões que, por exemplo, me são recorrentes, né, das pessoas que não são do Anamola, que até estão numa posição mais meio que imparcial, indecisos, ou que não querem ser muito ativos naquela pegada política partidária, mas que querem saber qual é a ideia do Anamola. E uma das grandes perguntas que eles fazem é o seguinte: o que nós podemos esperar de diferencial no Anamola, sendo que a dinâmica dos partidos políticos sempre gira em torno de interesses? É esta visão que muitas pessoas têm, de que é muito provável que possa se repetir o mesmo ciclo vicioso que existe nos partidos, de sempre pessoas entrarem lá por interesses políticos ou por interesses da barriga, né? Os termos vulgares. Então, o que está a acontecer? Em relação à eleição dos deputados, nós aqui em Moçambique temos aquilo que nós chamamos de listas nominais, onde temos uma lista, podemos ter lá umas 10 indicações, por exemplo, para deputados. O que vai acontecer é porque, da forma como acontece, pelo menos atualmente, você se dá mais bem escovando o presidente do partido do que necessariamente você lutar pelo povo. Porque quem vai te colocar numa determinada posição nas listas nominais dentro do partido é o próprio presidente. Então, você se dá mais bem agradando o presidente sendo um escova. Ou seja, só a roupagem da própria forma como as pessoas vão entrar na Assembleia da República já favorece, de certa forma, esta cultura do lamigutismo. Já. Como é que se espera fazer isso no Anamola? Eu vi até, acho que foi um dos materiais que foi colocado na página do presidente do Anamola, onde vinha lá nem como é que poderia ser feito isso, porque, por exemplo, no Brasil eles têm uma dinâmica onde você ou é popular, tem capacidade de mobilização e entra na Assembleia da República, ou você não é conhecido, por mais que você seja muito intelectualizado, você acaba não entrando porque você não tem este carisma, esta habilidade. Por isso que depois vi, né, porque ali já falava-se de um sistema misto, onde 60% dos deputados poderiam ser selecionados dentro do partido e 40% serem via eleições populares, onde as coisas ficavam um pouco mais competitivas. O partido poderia pegar um grupo de pessoas que são estratégicas dentro do partido, que não fossem muito inteligentes, que não fossem muito públicas ou que não tivessem essa habilidade de mobilização, mas que são estratégicas, que vão estar lá, e teríamos alguns que iriam concorrer de uma forma mais ferrenha também para dinamizar e mostrar ao povo que nós teremos
termos eleições onde eles têm capacidade de eleger os deputados. Mas da forma como as coisas acontecem agora, mesmo para o próprio partido, fica a parecer que talvez no Anamola vai se repetir a mesma cultura de nós termos deputados que vão ser lambibotas do presidente Venâncio Mondlane e vão se favorecer por isso para estar na Assembleia da República. Então eu quero saber como é que o Anamola vai trabalhar com esta questão, como é que nós vamos selecionar os deputados. E um problema muito grave que também existe é que as pessoas questionam muito isso. Nós estamos a fazer promessas, o partido Anamola vai acabar com a corrupção, mas como é que isso vai funcionar na prática, sendo que nós temos lá o presidente, vamos lá supor, nós já estamos com o Venâncio Mondlane, presidente da República, será que ele também não vai favorecer a agenda do partido dele e não vai ter esta roupagem? Porque uma das coisas mais difíceis que até quando se fala, as pessoas começam a questionar, por exemplo, a questão de ética, dos valores, como é que nós vamos fazer para aferir de forma prática que nós vamos ter alguém que realmente representa aqueles que são os valores do povo, que não é mais um discurso político simplesmente para agarrar votos, conseguir uma posição e depois, ao entrar no poder, voltar a repetir o mesmo ciclo vicioso que nós estamos a assistir há 50 anos. Então eu quero entender, dentro do Anamola, como é que se vai fazer isso de forma concreta, para nós termos certeza que os nossos deputados são íntegros, que o Anamola não vai simplesmente impor, porque eu até tenho recebido, eu estou numa posição em que eu às vezes paro para ouvir o que as pessoas falam, e alguns comentadores vêm, nós às vezes tentamos fazer algumas sugestões, ou nas redes sociais, a questionarmos alguma coisa, mas quando você faz um questionamento, às vezes que não é agradável ao partido, ou à Anamola, nós estamos a ser batidos, enquanto nós estamos a trazer sugestões que possam agregar no partido já. Eu quero saber do Anamola, como é que vão fazer para lidar com essas pessoas que dão sugestões, recomendações, que às vezes não são comentários agradáveis ao partido, mas que trazem benefícios também para esta causa. Epa, parece que levei muito tempo, mas era mais uma Obrigado. Obrigado. O doutor Denis Tivani, eu tenho as minhas reservas e uma questão sobre a existência dos próprios tribunais distritais. Eu era muito a favor de fazer essa análise aqui, porque levanta sempre essa questão quando são apresentados os resultados das eleições, quer a nível do Conselho Constitucional, fala-se muito da legitimidade dos tribunais distritais. Eu acredito que o problema dos tribunais distritais poderia ser resolvido com um celular. Por exemplo, vamos imaginar uma coisa. Se as mesas de votação de cada escola tivessem um celular que transmite dados naquele mesmo dia, aqui votaram porque conseguimos perceber que a nível da escola até às 17 horas temos resultados, né? Até às 17 votaram X pessoas, das X pessoas, o resultado através do voto foi este, venceu este, e esses dados vão automaticamente ao Tribunal Provincial. Eu acredito que assim havia limitava-se muito a questão de dados perdidos que tem acontecido muito a nível dos tribunais distritais. Eu acho que pode ser evitado. Outro ponto que ia levantar também, concordando também com o nosso presidente, era a questão dos gastos que são feitos com o próprio registro, né? Quando fazemos os próprios registros eleitorais. Vamos imaginar que, de acordo com os dados oficiais de 2022 a 2025, gastou-se mais de 18,7 milhões de meticais para se fazer recenseamento eleitoral. E no mesmo semestre de 2025, gastou-se 171 meticais, 171 milhões de meticais. O que vamos usar aqui neste momento aqui como fonte de inspiração para aquilo que eu vinha dizendo. Se nós eliminarmos os tribunais distritais e levarmos os dados para os tribunais provinciais, haverá muita maior flexibilidade de dados e diminuiremos muito o tempo que é para a divulgação dos resultados. Esta é a minha opinião. Muito obrigado.